Paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida. Hoje nós vamos tratar sobre o resumo do livro O Homem que Orava. É uma publicação da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. É este livro aqui. Eu fiz algumas anotações sobre o livro que eu vou passar para vocês terem uma ideia de como é este livro. Esse livro ele contém 4 capítulos apenas, é um livro pequeno, como vocês podem ver, ele tem 95 páginas. E eu fiz aqui um breve resumo de cada capítulo, para mim estar falando para vocês, incentivando você a lê-lo, porque ele é muito bom, mudou a minha vida e tenho certeza que se você adquiri-lo e lê-lo, também vai mudar a sua vida de oração. Pois é incrível como este homem orava. O primeiro capítulo, então, vai falar sobre a preparação. É o momento em que ele sente no seu coração o desejo de fazer missões. Esse livro vai dizer que ele está indo de navio, então, para a Índia, onde ele recebe uma carta de um amigo dizendo que era necessário ele ser cheio do Espírito Santo. De imediato, ele pega e amassa aquela carta. Mas depois ele reflete sobre o Espírito Santo e ele passa então a buscar o poder do Espírito Santo para pregar. É o primeiro capítulo, fala sobre isso. E aí, nesse capítulo vai ter algo extraordinário, que é a frase marcante desse livro, que é: dai-me almas, senão morrerei, ou dai-me almas, ou morrerei. Ele vai à oração pedir para Deus o conceder graça para pregar e alcançar milhares de vidas. E é nesse ambiente que ele vai falar sobre o jardim, que ele vai chorar pelas almas, buscar a Deus de uma forma profunda. E alguns comentários aqui, que está no capítulo mais para frente, vai dizer que ele passava horas e horas a fio pedindo para Deus dar almas para ele. O segundo capítulo desse livro maravilhoso fala sobre as conversões na Índia, onde ele fala da oração e da vigília que João fazia. Ele orava basicamente uma noite toda. Esse livro vai dizer para nós, as pessoas que estavam convivendo com ele, que era raro ver ele nas refeições ou ver ele fazendo qualquer outra atividade. Era raríssimo, porque se você quisesse encontrar João Hyde, o lugar em que ele estaria era nos seus aposentos orando. É nesse capítulo que ele vai registrar que João Hyde, ele até mesmo pedia para Deus permissão para parar de orar e parar de jejuar. E então ele ficava em silêncio, aguardando a resposta divina. E nesse período, às vezes, ele ficava mais algumas horas, ou em outras vezes, ele levantava da oração e cessava o jejum e iria ter a refeição ali com os seus familiares. E era notório no rosto de João Hyde a presença de Deus. Era uma vida totalmente devota. O terceiro capítulo fala de vários testemunhos. E eu separei um aqui rapidinho para ler para vocês verem como é interessante. É o capítulo 3, a página 63 e 64. Olha só o que está escrito. Com a morte de João Hyde, perdemos um valente e nobre irmão.
que não somente cumpriu a tarefa do Senhor em terra longínqua, mas também nos inspirou, despertou a nossa igreja e nos transmitiu o fogo do céu, até sair ao menos uma irmã da nossa igreja para a China, onde trabalhava e trabalha atualmente como missionária. Quem pode calcular a influência e o poder de John Hyde na Índia, na Inglaterra e na América? É os testemunhos que se contam, né? Nesse caso, a história dele motivou uma igreja, que essa igreja entrou nesse caminho de oração, até uma dessas pessoas sentirem um desejo ardente também de viver a vida de John Hyde. É nesse livro que ele também vai fazer um pedido audacioso a Deus, para ele ganhar uma alma por dia. E Deus concede. Depois ele pede 2 almas por dia. E Deus concede. E depois ele pede 3 almas, 4 almas por dia. E Deus o concede esta bênção. E o 4º capítulo e último capítulo fala da sua doença e a vitória de sua vida, aonde ele finda então a sua carreira. Ele morreu por uma trágica doença, e essa doença, diz o livro, que quando os médicos foram contar para ele, 3 médicos, diz o livro, fizeram um esforço para fazer ele ficar abismado com a doença que ele estava. Mas o livro diz que ele continuou com seu semblante firme e alegre, sabendo que a sua vida estava na mão de Deus. Então, eu deixo aqui, eu recomendo para você ler este livro. É um livro maravilhoso, mudou a minha vida, e tenho certeza que se você lê-lo, também vai abençoar você. Deus te abençoe.